Essas duas sequências de somas parciais, elas diferem por uma quantidade finita de termos, tá certo? Mas o importante é o seguinte, é que de K2 em diante, tá? De K2 em diante, olha o que é que acontece, tá? Desculpe. Essas duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos. Agora, essas não, tá? Eu falei outra besteira. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem-se. Quem é o, vamos chamar de SN, e aqui TN, porque são de sequências distintas, que é SN, N maior ou igual a K1 e TN no lugar de 2, as sequências são as parciais de SN. Então você tem o seguinte, ó, quem é o SN? O SN é o XK1 mais o quê? Mais XK1 mais 1, até o quê? Até o XK2 menos 1, mais, tá? Olha, eu estou pegando SN, vai daqui, mais. Aí pega o XK2 mais o XN. Só que se você observar, isso aqui, ó, essa é a sequência de somas parciais dessa série, dessa sequência, que gera essa série. E essa daqui é a sequência de somas parciais dessa sequência, que gera quem? Que gera essa série. Mas quem é isso aqui? Quem é esse pedaço aqui, hein? XK2 até o XN, quem é? É o TN, tá? Então isso dá, continuar aqui, isso dá o que eu falei não fez sentido não, voei, pensei muito mais simples, tá? É mais simples. Então quem é isso aqui, ó? Isso aqui é exatamente, ó, o SN é igual a quê? É igual a XK1 mais o quê? XK2 menos 1 mais o quê? Mais quem é esse pedaço que vai do XK2 até o XN? Quem é? É o TN. E isso vale qualquer que seja N maior ou igual a K2. Ou seja, tá? O SN é igual a esse termo aqui, que não depende de N, X1 mais o quê? Mais XK2 menos 1, mais quem? Mais TN, qualquer que seja o N maior que ou igual a K2. Então, para todo N maior ou igual a K2, você tem isso aqui. Aí daí sai, portanto, daí sai que a sequência SN converge, se somente se a sequência TN converge. Porque quem é o SN para todo N maior ou igual a K2? É uma constante mais o TN. Tá certo? Entendido? Então, logo, SN, N maior ou igual a K1, converge, tá? Logo, SN, tá bom? Olha aqui, isso aqui é verdade. Logo, SN, N maior ou igual a K2, converge, se e somente se SN, N maior ou igual a K1, N maior TN,
N maior ou igual a 2 também converge. Aí aqui é que entra, certo? Se uma sequência converge a partir de um certo termo, de n igual a K2, quer dizer, considerando só de K2 em diante, ela converge com essa de K1, que é se somente se. Aí entra o fato, né? Se duas sequências diferem, aí sim, se duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma implica a convergência de outra, tá certo? Logo, tá? E elas têm o mesmo limite, tá certo? Aí logo, assim, já usei um logo, assim, Sn, n maior ou igual a K1. Já botei logo daqui. Bom, vamos botar logo daqui. Tá? Vamos economizar espaço. Então, veja bem. Como você tem para todo n maior ou igual a 2, essa sequência converge se somente se essa converge. Portanto, começando de K1, essa converge se somente se essa converge. E as duas têm o mesmo limite. Porque quem é o limite dessa, começando de K1 ou K2? É o limite dessa. Converge com... Quem é o limite de Sn? O limite de Sn igual a quê? Igual a essa constante, que é x1 mais o quê? Mais xk2 menos 1, igual a essa constante mais o limite de Tn. Ou seja, a série, porque o limite de Sn é a somatória de n igual a K1 a mais infinito de quem? De xn. Isso aqui é igual a quê? A x1 mais quanto? xk2 menos 1 mais o quê? A série somatória de n igual a K2 a mais infinito de quem? Do xn. Tá? Vocês entenderam aí? Tá certo? Entenderam? Não, você tem as duas séries aqui, essa e essa. Sn, n maior ou igual a K1, é a sequência de somas parciais dessa série. Então, cada Sn, quem é o Sn? O Sn é xk1 mais até o xn, para todo n maior ou igual a K1. Concorda? Agora, quem é Tn, que eu denotei por Tn? É a sequência de somas parciais de quem? Dessa série aqui, que começa do K2. Ou seja, o Tn é o xk2 mais o xn, qualquer que seja n maior que ou igual a K2. Correto? Elas são sequências iguais por uma quantidade, elas diferem por uma quantidade finita de tempo? Não é verdade. Essas sequências são sequências, por exemplo, se você pegar a série que converge, por exemplo, a série 1 sobre n fatorial, essas sequências são distintas. Os termos são distintos. Em todo n maior que ou igual a K2, porque só faz sentido comparar os termos aqui para n maior ou igual a K2. Porque essa de baixo, ela não existe para n menor do que K2. Ela existe para todo n maior que K2. Agora, o que é verdade? O que é verdade é que o Sn mais o xk1, Sn não, o Sn menos, aí você tira o K1 até o K2 menos 1, isso é quem? É o Tn.
Então, como elas diferem? Elas diferem o quê? Elas diferem por uma constante. A partir de quem? A partir do K2. A partir do termo de índice K2, elas diferem por uma constante. Isso quer dizer o quê? Ó, você tem isso aí. Para todo N maior que K2. Isso quer dizer o seguinte, que essa série converge se somente se essa converge. E quem é o limite dessa? Quem é? O limite bem, não sei ainda. O limite dessa, tá certo? O limite dessa é quem? É, tá certo? Você tem, vou dizer aqui, o limite dessa daqui é o limite dessa. Mais uma constante. Qual é a constante? É essa constante aqui. O limite dessa é o limite... Cadê? Onde é que está? Aqui. O limite dessa é o limite dessa, mais essa constante. Tá bom? Entendido? Só que aí vem. Se essa converge, começando de K1, converge. E tem o mesmo limite. Porque essa e essa daqui, elas diferem por... Aí sim, elas diferem por uma quantidade finita de termos. Tá certo? Aí cabe o que eu falei. Então, vai ter a convergência. Como tem o mesmo limite, bateu. Tá certo? Porque o limite, veja bem, o limite dessa é essa soma. Mas o limite dessa, quem é? É essa soma. Tá? Não importa se é K1 ou se é K2, o limite é isso aqui. E quem é o limite disso? É isso aqui. Limite dessa é isso aqui. Então, morreu. Estamos entendidos? Tá? Então você tem. Diga. Não, eu não trouxe frequência. Pode escrever. Entendido? Então, se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma garante a convergência de outra. Mas as séries não necessariamente são iguais, tá? O que acontece é que essa série é igual a esse termo, mais essa série. Estamos entendidos? Tá? Porque você tem isso aqui, ó, você tem essa igualdade aqui para todo N maior ou igual a K2. Então, se você pegar aqui K2, vou repetir. Se você pegar aqui K2, os termos dessa sequência diferem dos termos dessa sequência por uma constante. Então, a convergência de uma sequência implica a convergência da outra sequência. E quem é o limite dessa? É isso aqui. Quem é o limite dessa? É isso aqui. Morreu. Tá? Tanto com o K1 quanto com o K2. Eu não preciso botar o K1 aqui. Tá? Porque o limite dessa é o mesmo limite dessa começando com K1. Tá? Tá bom? Então, pode deixar K2, pode deixar K1. Tá aí. Beleza. Entendido? Então você tem o limite dessa. Tá? Sequência somas parciais. É só aqui que cabe essa coisa que eu boto, né? Duas sequências diferem quantidades finitas de termos, a convergência de uma garante a convergência da outra. Não é o caso das séries, tá? Quer dizer, os limites são iguais. Os limites são iguais? Não, os limites são diferentes. Agora, para essa daqui, né? Para essa daqui, com K1 ou com K2, o limite é o mesmo, tá? Mas quando você pega no todo, os limites não são iguais. O limite difere por uma constante porque os termos diferem por uma constante. Entendeu? Que fique bem claro. Pronto. Pode encerrar aí.